Eu preciso dar esse alerta para que você entenda o que está acontecendo. Eu sei que tem pessoas aqui que estão cansadas, pessoas que estão precisando de respostas de Deus. Eu tenho pedido a Deus palavras de conforto. Eu tenho pedido a Deus, Senhor, eu sei que... Porque quando Deus falou para mim a respeito das pessoas da rede social, principalmente aqui dessa plataforma do YouTube, o Senhor falava para mim assim: ovelhas que não têm pastor, ovelhas que não estão sendo bem alimentadas em vários lugares. E eu tenho pedido a Deus, Senhor, me dê palavras que animem as pessoas, me dê palavras, Senhor, que fortaleça as pessoas, me dê palavras, Senhor, que façam com que essas pessoas queiram chegar mais perto de Ti, que acreditem nas Tuas promessas, que creiam, que ative sua fé, porque a fé é aquilo que move a mão de Deus no sentido de quebrar leis de impedimentos. A fé, ela quebra as leis de impedimentos das bênçãos das nossas vidas, porque o milagre só vem para a nossa vida mediante a fé. Lembra do texto dizendo assim, o Senhor Jesus não realizou muitos milagres em Nazaré por causa da incredulidade dos nazarenos? Então, eu tenho pedido a Deus palavras que te esforcem, que te tire do lugar, que te faça você levantar-se da sua inércia, que faça você acreditar na providência divina. E eu tenho recebido muitos feedbacks de pessoas me retornando, dizendo: pastor, eu estou começando a andar, graças a Deus, primeiramente, as suas palavras. Pastor, eu estou começando a me movimentar, já organizei. Tem muitas pessoas que se levantaram da depressão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus primeiramente por essas palavras, mas eu não posso esquecer meu lado profético. Eu não posso deixar de falar aquilo que o Espírito Santo alguns dias tem me incomodado e eu não estou tendo paz. Se eu não falar, é a minha essência. Deus me deu uma essência profética, e a profética que Deus me dá é uma essência de profética denúncia. De eu denunciar aquilo que está errado, de eu denunciar aquilo para que você não seja como uma pessoa que é levada, né? Porque você tem que entender uma coisa: o sistema do mundo, os grandes poderes do mundo, as forças ocultas do mal, o apóstolo Paulo vai dizer de potestades que dominam nas regiões celestiais, a força maior do mal, ela nos vê a sociedade como um gado. Então ela nos trata como um gado, ela leva a gente para onde ela quer levar. Ela vai conduzindo a gente e você nem percebe. Se você... porque é só uma conjectura. Se você falasse com um gado, eu já trabalhei em fazenda, um poucos dias, mas trabalhei. Se falasse para o gado, você entende o que está acontecendo? Não, eu só estou indo. Para onde? Eu não sei, eu confio. Então, as grandes elites, os grandes poderes que está principalmente na área da informação, a informação que chega a você via televisão, via rádio, via filmes, principalmente filmes. Por que você acha que os Estados Unidos se tornou a maior potência do mundo? Porque os Estados Unidos, ele repartiu a sua cultura através dos filmes. Sempre foi assim. O que fez o poder da Grécia? Helenizar o mundo, espalhar a sua cultura. O Império Romano, espalhar a sua cultura. Então, uma potência mundial, ela espalha a sua cultura. Então, isso vem muito pelo meio dos filmes, tá? Então eu quero dar esse alerta aqui para você não ser uma pessoa que seja levada, que você não entenda o que está acontecendo em sociedade. Eu sei que tem muita gente cansada e tal, mas por favor, fique comigo nesse vídeo. Eu nasci na década de 70, final de 70, 80. Na década de 70, 80. E década de 90 eu era adolescente. Na década de 90, onde você ia tinha um fumante. Tinha gente fumando. Principalmente quando eu vim aqui para São Paulo, era uma epidemia de fumantes, de pessoas fumantes.
Só que se você fosse olhar naquela época, se você for olhar os filmes dos anos 90, você vai ver que a maioria dos heróis de Hollywood fumavam. Até em novelas tinham pessoas fumantes. Então isso culturalmente foi levando a sociedade para esse meio. Aí você vê que criou leis proibindo propagandas, proibindo ter essas coisas em horários do dia, e aí você viu uma redução gradativa disso. Aí o que acontece hoje em dia? Para você entender o que eu estou dizendo. Culturalmente estão se espalhando duas epidemias, que eu percebo, tem muito mais, tá? Uma epidemia é o louvor a bebidas alcoólicas. Nós vemos sendo louvado e exaltado bebidas alcoólicas em tudo quanto é lugar. No futebol, fala-se de bebida, nos filmes fala-se de bebida. Você dificilmente vai ver um artista que não esteja tomando ali um gole de qualquer coisa. É sutil, tá? E a outra, que eu considero mais grave ainda, que está sendo propagada sutilmente, é a exaltação do crime. Eu não sei se você percebeu isso, principalmente nas séries. Você vê Casa de Papel, você vê aquele cara da Colômbia lá que tem uma série na Netflix exaltando ele, o Pablo Escobar, e você vê agora entrando para o lance do Rio de Janeiro, ou seja, o próprio cinema. E você, quando você assiste essas séries, esses filmes, você vai ver uma certa glamourização. Não sei falar essa palavra. Um certo glamour nessa vida errada. Um certo glamour nessa vida que você não tem que ter responsabilidades. Um certo glamour nisso. E isso, para mentes desavisadas, vai colocando isso como um novo normal. Como era normal ser fumante em 90. Como era normal. Só que isso está levando a sociedade para um colapso. Por quê? Uma sociedade que as pessoas vivem esperando chegar a sexta-feira para se entupir de cachaça e de droga. Uma sociedade onde você vai ver o que tem na sociedade. Quais são as exaltações da sociedade? Olha aí as celebridades da sociedade. Quais são? Veja se tem alguém que está lendo um livro. Veja se tem alguém que está numa família abençoada. Não, você não vai ver. Você vai ver sempre alguém que troca de relacionamento como quem troca de roupa, alguém que é promíscuo. Você não vai ver alguém fazendo faculdade, você não vai ver. Então, isso a longo prazo está educando a nossa sociedade para ela ser mais fraca. Ou seja, será que não está havendo aqui uma preparação para uma sociedade fraca, para a vinda do anticristo? O anticristo vir para dominar as mentes e pegar gente que não pensa, gente que não dá valor para as coisas que são sólidas, como família. Você vai ver essa fragmentação da família. Hoje em dia você não vê mais nas telenovelas, as novas, a exaltação da família, do pai, a mãe, os filhos, o avô que antigamente tinha. Não. Hoje em dia você sabe o que eu estou falando. E para você ver como o Espírito Santo de Deus cuida da nossa igreja, cuida de mim e de você, eu quero que você preste bem atenção na leitura que eu vou fazer e veja se não tem tudo a ver com o que eu estou dizendo aqui. Eu quero ler com você a carta de Colossenses, capítulo 2, poucos versículos. Veja se o apóstolo Paulo não está nos alertando contra essas, Paulo vai dizer, vãs filosofias, para a gente ficar ligeiro, para você não ser um gado que as pessoas colocam e começam a normalizar.
Hoje, infelizmente, a igreja está normalizando o pecado. Infelizmente, a igreja, dentro da igreja de Deus, você vê coisas que deixam você, que na década de 80, de 90, não existiria. Não existiria. Não existia. Não existia. Eu quero ler com você aqui, olha. Preste bem atenção nisso. Você que está comigo, você que é meu seguidor, você que gosta do canal do pastor Júlio Carmo, diga aqui amém, para eu saber quem é você, para eu te identificar. Eu sei que você está comigo aqui, vai ficar até o final, veja. Pois quero que saibais como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e pelos que ainda não me viram em pessoa, para que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento para o pleno conhecimento do mistério de Deus Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. A coisa vai ficar séria, veja só. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras capciosas. Pois ainda que meu corpo esteja ausente, estou convosco em espírito, alegrando-me ao ver a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Portanto, assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ações de graça. Agora preste atenção nesse alerta do apóstolo Paulo. Tende cuidado para que ninguém vos tome por presa, por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo, e não de acordo com Cristo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele, cabeça todo o corpo, todo o principado e poder tendes a vossa plenitude. Nele também foste circuncidado, a circuncisão que não é feita por mãos humanas, o despojar da carne pecaminosa, isto é, a circuncisão em Cristo, sepultados com ele no batismo, com quem foste ressuscitados pela fé no poder de Deus, que ressuscitou entre os mortos. Então preste atenção nisso aqui, ó. Tende cuidado que ninguém vos tome por presa. O que é que está acontecendo? As pessoas, por meio da arte, do cinema, da música, vai trabalhando a nossa consciência, fazendo ela ficar fraca, fazendo a gente desprezar valores eternos, valores criados por Deus. E muita gente está entrando nessa. Por isso que nós temos uma sociedade fraca e de fácil domínio. Veja só que coisa, né? Eu estava vendo hoje, você vê, eu estava vendo um vídeo, né? E o vídeo estava dizendo bem assim, o que ninguém te conta sobre a vida, eu acho que do Luciano Huck. O que ninguém sabe sobre a vida do Luciano Huck. E tinha milhares e milhares de visualizações. Ou seja, veja que sociedade. Uma sociedade que perde seu tempo para saber o que passa na vida de Luciano Huck, que não vai agregar nada a ela. Agora imagine um vídeo com ensinamento, um vídeo que incentiva a palavra, que incentiva a santidade, que incentiva a santificação. Poucas visualizações. Você percebe que já tem umas mentes que já estão domesticadas, já estão inclinadas a buscar coisas que não agregam nada à sua vida. Então, meus irmãos, preste bem atenção nisso. Traga para a sua vida os valores de Jesus Cristo. Tenha tempo de qualidade lendo a palavra de Deus. Leia o que Jesus falou. É incrível, né? Se eu faço um vídeo assim, Deus vai te dar isso, Deus vai te prometer isso, Deus vai fazer isso, as pessoas até assistem. Mas se falar assim um vídeo, leia Jesus Cristo. Leia o que Jesus disse. Ah, pastor, aí dá muito trabalho.
Mas o Senhor Jesus disse que a porta era estreita. O Senhor Jesus disse que era esse o caminho que a gente tinha que pegar, a porta estreita. O Senhor Jesus disse que a gente só ia ficar de pé quando ouvisse e praticasse as palavras dele, a doutrina dos apóstolos. Mas por que a gente busca tanto facilidade? Quem roubou o nosso entendimento? Quem roubou o nosso discernimento espiritual? E a gente não se interessa mais pelas coisas que têm valor. Então você percebe que há um bombardeio na sociedade. Eu estava vendo hoje, né? Antigamente, a gente ia numa locadora, alocava um filme, hoje não, hoje tem na sua casa milhões de filmes e você acaba não assistindo nenhum. Antigamente a gente ia comprar um CD, hoje tem milhões de música. Então existe um viés, não é viés, um domínio social que quer nos arrastar para as coisas que não têm valor, que quer bombardear a nossa mente, que quer que a gente não pense, que a gente não raciocine, que a gente seja uma pessoa inquieta, que a gente seja impaciente. Deixa eu perguntar aqui, você tem uma certa impaciência no seu coração? O que mudou? Antigamente você esperava. O que mudou? O que te faz impaciente hoje? O que te rouba a tua paz? Por que nós estamos numa sociedade que vive cansada? Numa sociedade estressada? Numa sociedade onde a vida humana não tem mais valor? Uma sociedade onde parece que está todo mundo disputando principalmente a sua atenção. Então preste atenção para quem você dar a sua atenção. Quem que está te agregando valores, porque você vai ser aquilo que você consome. Se você consumir gente rasa, se você consumir coisas que não te levam para perto de Deus, se você não consumir coisas que te levam para a santidade, que te incentivam a orar, a buscar a Deus, a se santificar, a se separar do mundo, você vai começar a normalizar o pecado. Você vai começar a aceitar vãs filosofias. E você vai dizer, não é bem assim não. Não é bem assim não. Não é bem... Eu tenho que procurar... Então, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela diz, presta atenção, sede sóbrios. Eu fiz até uma live aqui muito boa a respeito de sede sóbrios há umas 3 semanas atrás. Sede sóbrio. Preste atenção, porque o diabo, vosso adversário, ele domina toda essa área, tá? Essa área de informação, essa área das grandes massas, ele decide. Você não percebe, meu irmão, as músicas de hoje em dia? O que é que as músicas de hoje em dia exaltam? As músicas de hoje em dia exaltam sexo sem compromisso. As músicas de hoje em dia exaltam beber, cair, levantar, né? Feito dizia aquele forró, só de você encher a cara. A música de hoje em dia, quanto mais rasa, quanto mais promíscua, quanto mais nojenta, quanto mais não te levar a uma alta reflexão, melhor, mais vendável. E você não domina até essa plataforma aqui, meu irmão. Até essa plataforma aqui. É muito mais fácil um vídeo, tipo, fulano escorregou na calçada, ele viralizar, do que um vídeo com uma palavra te chamando para perto de Deus. Muito mais fácil. Muito mais fácil. As pessoas perguntam, pastor, eu não sei por que o seu vídeo não viraliza, o seu canal ainda demorou tanto para crescer e não cresce e tal. É porque, meus irmãos, o meu conteúdo te leva à reflexão. Eu não estou te captando para mim, para ser meu seguidor. Eu estou tentando te levar para perto de Deus. Eu estou tentando te levar para as Escrituras. Eu estou tentando te fortalecer espiritualmente. É isso que eu quero. O meu alvo é que você se fortaleça espiritualmente. Mas as pessoas estão com a mente
tão cauterizada, com entendimento tão fechado. Você não tem ideia de quantas pessoas já saíram desse vídeo aqui. Já saíram, porque o apóstolo Paulo, ele disse, nos últimos dias as pessoas não suportariam uma doutrina sadia. Iriam atrás de vãs filosofias, de palavras agradáveis que agradam seu ego. Então, se você é um guerreiro de Deus, alguém diferenciado, alguém que faz a diferença, diga aqui: pastor, eu cheguei até esse ponto do vídeo para a gente identificar você, que eu quero orar mais pela sua vida, porque Deus precisa de homens, de pessoas que não se dobrem ao sistema. Deus precisa de pessoas que saibam o que quer. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. O Senhor precisa, nesses últimos dias, de valentes, de guerreiros que não se venda para o algoritmo, de guerreiros que não se venda para coisa fácil. Seria muito mais fácil eu fazer vídeos aqui prometendo coisas, mas eu tenho que obedecer ao Espírito Santo. Tenho orado a Deus: Senhor, me dê palavras fortalecedoras para os teus servos, porque eu sei, meus irmãos, eu sei como que é Brasil, tá? Não sei tanto, mas eu sei como que é difícil. Muitas igrejas não estão nem aí para te ensinar a verdade. E, infelizmente, tem muitas igrejas que nem os pastores. Tem igreja que tem pastor que não lê a Bíblia. Então eu sei como que está aqui. E Deus tem me dado graça para mim entender, analisar e pensar. Então eu quero falar com você. Presta atenção no que está acontecendo no nosso Brasil, tá? Presta atenção. Você está vendo eu não sei falar essa palavra. Um certo glamour à vida bandida. Um certo glamour, principalmente através do cinema. Um certo glamour a essa coisa de você, eu sou bandido, mas eu faço bem para a sociedade. Bandido não faz bem para a sociedade. Bandido escraviza as famílias. E se você vacila com eles, eles arrebentam você na bala. Ele não quer saber, tá? Então preste atenção. Preste atenção nas músicas que estão rolando. São músicas que te levam para uma vida promíscua, que querem ver você embriagado, que querem ver que você gaste seu dinheiro nas empresas de bebida, nas drogas e tudo mais. E aí você vai tendo uma sociedade fraca. Você não percebe não, meus irmãos? Quantas vezes você viu um comercial de livro em alguma televisão? Ou livro tal. Mas e de cerveja, você vê? Toda hora, né? De baile, de música. Por exemplo, os artistas que você vê indo na Globo e em qualquer coisa. Você vê eles dizendo assim: olha, eu estou lendo isso, eu estou fazendo faculdade e tal. Não. Você vai ver lá um jogador de futebol, milhões de seguidores. O que ele tem a agregar? Uma cantora promíscua, cheia, milhões, e ainda diz milhões de seguidores. Isso é uma vergonha para a nossa nação. Quando você vê alguém que só esbanja promiscuidade, falta de compromisso na relação, falta de compromisso até sexual, falta de compromisso com a palavra de Deus, milhões e milhões de seguidores. E sabe qual é a vergonha? Que é muitos crentes que seguem essas pessoas, que em vez de se dedicar a Jesus Cristo, de orar, de buscar a Deus, se entrega a essas filosofias. E o Espírito Santo de Deus está dizendo: olha, a hora está chegando. Você tem que decidir se você vai ou se você fica. Você tem que sair de cima do muro. Não tem mais espaço para muro. Você tem que ou você fica crente ou você fica frio. Morno, Jesus vomita. Ou você decide o que quer, se você pertence à pátria celestial que está lá em cima, ou se você vai ficar aqui com o anticristo. Porque eu estou percebendo um afunilamento, onde está chegando a hora do grande dia. Então presta atenção. Eu tinha que falar isso porque o Espírito de Deus está me incomodando e está me doendo ver tanta propaganda de crime como se fosse o criminoso fosse perfeito, fosse coisa boa. Mas não mostra um professor pegando ônibus para ensinar. Não mostra não, né? Não mostra um médico num plantão suado. Não mostra não, né? Só mostra o que não presta, Pelo amor de Deus, até quando a nossa sociedade vai ficar desse jeito? Sem ninguém falar nada.
Pelo amor de Deus, a gente tem que se levantar e dizer, olha, isso, o meu Deus não aceita essa palhaçada que sai, não. O meu Deus não aceita essa vagabundagem, não. O meu Deus ainda é dos bons costumes, é da coisa do céu, é da família, é da paz, é do amor. Amém? Desculpa, eu tinha que falar, irmão, senão eu ia morrer com isso entalado. Diga aí o que você achou, se inscreve se você gostar, quiser também acompanhar. Deus te abençoe.